Beleza, pessoal? Estamos começando mais um episódio do Grenal Corneta, o canal que reúne gremistas e colorados na mesma mesa virtual para analisar os jogos, mas principalmente fazer muita zoação em cima das partidas que envolvem Grêmio e Inter nos diferentes campeonatos. Hoje a gente tem um convidado especial, porque o episódio é especial. A gente está completando 10 episódios hoje dessa primeira temporada, espero que seja a primeira temporada de muitas. Hoje a gente está com a presença do cônsul de Antônio Prado, né, do consulado de Antônio Prado, do Grêmio, o Fabiano Anguinoni. E comigo nesse episódio está o gremista Franco e os colorados Pedro e Marcos. Eu não me apresentei, Gustavo, gremista, como dá para ver na tela. Mas então, Fabiano, que bom a tua presença aqui. Foi um convite de última hora, a gente teve um contratempo com a nossa lista de convidados e a gente imediatamente pensou, não, vamos trazer alguém da base, alguém que está atuando diretamente junto à torcida, embora nesse período de pandemia a torcida esteja distante dos estádios, mas que continua mobilizando a torcida por meio das mídias sociais. E o Franco tem a ligação com o consulado de Antônio Prado, então o teu nome foi um consenso ontem, quando a gente chegou, não, se é para trazer alguém da base, vamos trazer uma liderança que a gente tem uma certa proximidade. E a gente quer saber mais sobre o trabalho dos consulados do Grêmio, a partir da experiência de vocês. E principalmente nesse período de pandemia, mas tu poderia também relatar como é que é esse trabalho digamos, num período normal, né? A gente está vivendo esse período de anormalidade ainda em razão da pandemia. Uhum. Tá contigo, e aí, Gustavo, tudo tranquilo? Queria agradecer primeiramente já o convite para estar participando do programa, agradecer o Franco pela lembrança, né? Por querer apresentar o nosso consulado aí no programa de vocês, saudar o Pedro e o Marcos também, nossos co-irmãos, que apesar de colorados a gente tem que, né, manter aquela política da boa vizinhança, né? Tá certo. Não, brincadeira. Gustavo, mais respondendo a tua pergunta ali, bom, a função do cônsul, né, ou do consulado em si, primeiramente é representar o clube do Grêmio na cidade. Então, aqui a gente representa o Grêmio na nossa cidade, e cada cidade tem o seu consulado justamente para atuar dessa forma, representar da melhor forma. O cônsul, ele é, em outras palavras, é a figura do presidente, a figura da instituição Grêmio naquela cidade. Então, eu estou como cônsul desde 2019, né, Franco? Me ajuda aí. E nós 2019, assumimos em janeiro de 2019. O Franco é teu secretário? O Franco, ele é o cônsul adjunto. Ah, tá. Eu ia mencionar isso aí agora. Não, né? Então, é que com a gente ele fala meio grossão, assim, mas contigo ele fala bem mansinho. E daí, meu chefe, tô estranhando, né? Sabe? Eu não tô reconhecendo. Meu presidente. Não, o que é isso? O Franco é o cara nota 10, o Franco é gente boa demais. O Franco Até que enfim alguém me elogiou nesse programa aqui. Não, o Franco tá comigo na turma aí faz muitos anos, não é só agora do consulado, né? Ah, legal. Voltando um pouco mais no tempo, nós estamos com praticamente a mesma galera desde 2007, quando foi... nós começamos na época com um núcleo da Geral aqui na cidade, né? Com a Geral Antônio Prado. Isso vem caminhando desde aquela época, que já existia o consulado, né? Naquela época. O nosso consulado existe há mais de 30 anos já, né? Com outra equipe, outros cônsules adjuntos. Né? E daí foi que chegou num determinado momento que parou um pouco as atividades. E naquela época, já voltando uns 10, 15 anos atrás, tinha a sede do consulado aqui na cidade, com telão e tudo mais. E lá era onde nós nos reuníamos para assistir os jogos. Daí lá foi surgindo aquela gurizada, como eles falavam, a gurizada que fica no fundo da sala cantando e fazendo zoeira, né, o jogo inteiro. Então lá foi que surgiu, então, o núcleo da Geral Antônio Prado, que existe até hoje, mas que em 2019 daí a gente pegou uma entidade a mais, vamos dizer assim, daí nós assumimos também toda a parte consular aqui na cidade. Então hoje é tudo nosso, é praticamente a mesma turma comanda as duas frentes. E então, o que é a parte consular? A parte consular, então, em janeiro de 2019 que nós assumimos, entramos eu como cônsul e mais 9 adjuntos, né, entre eles o Franco.
com o intuito de representar o Grêmio aqui em Antônio Prado. Reativar, no caso, o consulado que já estava atuando há vários anos, né? Então, já de antemão, nós começamos com ações sociais, como Campanha do Agasalho, Páscoa Solidária, campanha de alimentos. E o nosso principal objetivo desde o primeiro ano foi fazer um evento que agregasse os gremistas aqui, que trouxesse atrações, como a gente acompanhava em outras cidades da região. Foi aí que nós começamos a organizar o primeiro jantar tricolor de Antônio Prado. Formamos uma equipe, além da turma do consulado, pegamos toda a parte da gurizada por trás, né, da torcida, para ajudar, e que daí organizamos um jantar com a presença do Paulo Nunes, do Mazzaropi, com a banda da Geral, com as taças, aquelas festas consulares, sabe, que agregam toda a torcida numa cidade. Aquela noite deu mais de 600 pessoas no jantar, cara. Foi vendido ingresso, enfim, foi sorteado camiseta. Teve uma série de atrações daquela noite. E aí o consulado permanece, né? O consulado segue. Desculpa te interromper, Gustavo. Vocês representam o clube mesmo. O clube, é a representação do clube. É mais no intuito de encurtar o caminho entre o clube e o torcedor do interior, né? Não só do interior, porque até na capital tem o seu consulado, claro, na região metropolitana, cada cidade tem o seu. E qual é a assistência que o clube dá para vocês? Qual é o suporte que o clube dá? Em que sentido, assim, suporte? O clube dá algum suporte no que se refere a, digamos, financeiro ou, digamos, né? a estrutura institucional? Vocês são municiados pelo clube de alguma forma? Não. Não tem nenhum tipo de ajuda financeira ou com ingresso ou algo desse tipo. São abnegados que estão trabalhando pelo Grêmio. Nós não temos salário, nós não ganhamos nada. Né? Não ganha nada. Então, o consulado em si, claro, quando tem os eventos consulares, como, por exemplo, esse jantar que nós organizamos com presença dos atletas, existe um caminho mais curto para tu chegar lá no Grêmio e pedir, por exemplo, o ônibus com as taças, com a presença de alguns dirigentes. Na ocasião, vieram alguns conselheiros. Então, encurta-se o caminho nesse sentido. Mas no ponto de ter algum benefício, vamos dizer assim, tanto da parte financeira como ingresso ou algo assim, não tem. Isso aí não. Entendi. É completamente à parte, entendeu? Mas se vocês se tem um sócio do Grêmio aí em Antônio Prado e está com alguma dificuldade envolvendo até mesmo administrativamente, vocês podem intervir nesse processo de fazendo uma ponte entre esse sócio e o clube ou não? Não entram nessa parte administrativa? Olha, seguido a gente acolhe demandas do sócio. Estou tentando, tem uma reclamação, um exemplo. Estou tentando acessar o site do Grêmio, quero comprar uma camisa na loja e não consigo, está dando problemas. Daí reportam a mim, no caso, ou a nós, os cônsules, o consulado como um todo, cônsul e cônsules adjuntos, a gente reporta no grupo que nós temos só de cônsules e vem uma indicação ou algum caminho, alguma medida a tomar. Mas sim. Questões administrativas, assim, eu te confesso que não me deparei com nenhuma assim mais de maior gravidade ou algum problema mais severo para resolver, sabe? Sim. E como tem a questão de distância também, acaba sendo a ponte do clube, né? Fazendo essa interligação de torcedor e mobilização e tal, né? Acho que é uma... Sim, o clube preza muito pelos consulados e principalmente o torcedor do interior, né? Então tem um objetivo do departamento consular que é chegar aos 1.000 consulados espalhados no mundo. Nós já passamos de 900 atualmente. Claro, isso contando os consulados, o Master e os consulados femininos, né? Que tem um trabalho bem forte feito pelo consular feminino também. Então, tem várias cidades aí que tem 2 consulados, né? Tem um consulado geral e o consulado feminino. Lá é uma curiosidade de torcedor que não conhece o trabalho, que está conhecendo agora a partir do relato do Fabiano. Quando a gente vai na arena, eu vejo lá um setor lá que é referente aos consulados. Né? O que aquele setor ele atua junto a vocês, mas em que sentido ele atende vocês? O departamento consular? Isso, exatamente. Por fora. O departamento consular é o... Que ele está aberto ao público, inclusive. Ele fica aberto ao público em dia de jogos. Sim. É a nossa matriz, vamos dizer assim, né? Lá tem os diretores consulares e todo o pessoal que nos dá o suporte.
Um exemplo, uma vez por ano a gente renova as credenciais dos cônsules adjuntos, tem alguma demanda pro consulado, eles estão de portas abertas para nós. Claro, não envolve muito essa questão de ingresso e acesso dentro do clube. É mais relação consular, né? Vou organizar um evento, vou organizar, um exemplo, uma campanha do agasalho aqui na cidade. E tem todo o suporte do consular, eles dão apoio, eles fazem divulgação. Toda segunda-feira tem o programa Hora Consular, que é transmitido via Facebook do Departamento Consular mesmo, né? Transmitido online. Então, eles fazem toda essa divulgação dos consulados nesse programa. Tem uma série de atividades. Só, claro, o pessoal confunde muito o consulado ou o cônsul com um acesso direto lá dentro do clube. Isso, até confesso que gera uma certa frustração quando tu entra e tu vê que não é bem assim. Porque todo mundo pensa assim. O cara já pensa em ingresso liberado, transporte, tudo, inclusive, na verdade, é um esforço também da torcida do interior, né, de estar mais perto do clube e conseguir ter essa proximidade, né, por causa de distância. Isso aí, tu pensa, não, agora eu vou ser cônsul, nós vamos assumir o consulado, vou ligar lá, vou pedir 50 ingressos e vai ter o ingresso lá para nós ver o jogo. Não é assim. Ou, eu tenho o contato do presidente aqui, vou dizer, não pode mais escalar o Cortez na lateral esquerda. Não dá. Mas eu acho que essa aí é uma boa pedida. Acho que é bom não ter nesse momento aí, querer tirar, deixa lá. E falar no presidente, tu tem algum papel político dentro do clube, sendo cônsul ou não? Olha, tem vários cônsules que são vinculados a grupos políticos, tá? Eu, no momento, não estou vinculado em nenhum. Eu preferi ficar fora de grupos políticos. Então, eu sou, vamos dizer assim, eu sou um cônsul independente. Mas a maioria dos cônsules estão ligados a algum movimento político dentro do clube. E óbvio que depois, quando chegar o processo eleitoral aí do clube, eles vão estar atuando de alguma forma, né? Então eu prefiro ficar isento, eu prefiro ficar fora de grupos políticos, pelo menos por enquanto, e deixo a escolha a cargo do sócio, entendeu, né? Vocês têm que ter esse cuidado institucional, inclusive nas manifestações como torcedores, né? Sim. Nas redes sociais. Antes de a gente começar esse canal, o Franco demonstrou essa preocupação quando ele aceitou participar, né? A ideia do canal surgiu com o Marcos me passou uma mensagem sugerindo, vamos montar um canal de futebol ou podcast. Aí, em seguida, eu disse, eu vou falar com dois amigos, um gremista e um colorado, e vamos engrossar essa mesa. Aí eu falei com o Franco, ele me veio com essa demanda. Não, eu tenho que cuidar, eu ando muito irritado com algumas coisas que eu tô vendo. Eu tenho medo de externar coisas e isso ser ruim para minha posição no consulado. Não, Franco, não precisa. Tenta focar na parte técnica. Até a parte técnica. O torcedor foca na parte técnica. Deixa essa parte institucional, administrativa para lá. É um cuidado que nós temos que ter, com certeza. Claro que todo mundo, em algum determinado momento, vai esbravejar com alguma coisa. Nós temos, inclusive, um amigo nosso, né, Franco? Um dos nossos adjuntos, que ele se descontrola muito. Então, volta e meia, tem que estar conversando com ele, dá uma segurada, não é assim. Pois ainda mais nesse momento. Nós temos que ter esse cuidado, né? Porque nós, querendo ou não, nós somos os representantes do clube, né? Então, tem que ter uma certa postura, principalmente nas redes sociais. Não vou chegar no Twitter, no meu Instagram, ou pegar os perfis do consulado e começar a escrever um monte de bobagem que eu vou estar indo contra o que eu estou representando. E consegue segurar o torcedor que faz parte do consulado? Difícil. A gente desabafa no grupo, né? Nos grupos privados. Mas o Franco, ele tava com medo que não... Tipo, o medo dele não se concretizou, né? Até porque a única coisa que a gente acaba sofrendo, assim, quem sofre do grupo aqui, do Grenal Corneta, é o Gustavo, né? Que não pode ouvir a palavra pênalti. Hoje ele veio aqui, na minha sogra aqui, e teve 3 cartas e gritou, gol de pênalti pra ele. Mas o cara fica fora, né? Eu vou insistir. Olha, depender de um jogo, depender de ganhar um jogo com bola parada é porque a qualidade técnica em campo tá ruim. Tá faltando peças. Tá ruim, os caras não entendem. Né? Bom, mas aproveitar, eu falei no Franco, né? Essa história do Franco ter esse cuidado, né? E é interessante vocês terem também esse cuidado com outros torcedores, assim, que fazem parte
digamos, da cúpula, né, do consulado. Mas o Franco tem algumas curiosidades, né, que ele mesmo, antes de começar o episódio, ele disse, é importante falar algumas coisas. Quer puxar aí, Franco, para a gente... Eu acho que seria interessante, Fabiano, explicar a questão da bandeira, da maior bandeira do mundo que a gente levou para a Arena, que foi bem legal, foi uma ação bem legal do consulado. Essa bandeira ela começou a ser confeccionada ainda lá por 1999, lá por muito tempo atrás, né, uns 20 e poucos anos atrás. E ela foi aberta ela tinha sido aberta uma única vez em Porto Alegre naquele jogo contra o São Caetano, no Estádio Olímpico, em 2000, final de 2000. Daí, claro, das circunstâncias do jogo, enfim, o Grêmio acabou perdendo aquele jogo e atribuíram o resultado do jogo à abertura da bandeira. Algumas más línguas aí espalharam por aí, né, que era por causa da bandeira, aquela bandeira zicada e tudo mais. Isso partiu de alguns colorados aqui na cidade, e pior que teve gremista que comprou essa narrativa, entendeu? Aí sempre é mais fácil botar a desculpa fora do campo, né? Fora. Então, e Colorado nem dá pitaco, né? Não, imagina. É que eles viram uma bandeira com 111 metros de comprimento por 60 de largura, né, com 6.660 metros quadrados. Eles vão, nós nunca vamos fazer um troço desses, né? Vamos falar mal. Até hoje não foi. Nessa hora não que dá. Nós nunca vamos conseguir fazer um negócio desses aqui em Antônio Prado, então vamos falar mal. Essa bandeira, mas, assim, essa bandeira foi usada recentemente, né? Então ela tinha sido aberta a única vez lá em 2000 e depois nunca mais, só aqui na cidade. Sim. E daí ela toma conta da cidade toda, assim, pelo que eu entendi, né? Mais ou menos. Cobre Antônio Prado. Cobre. Mais ou menos isso aí. Mas assim, faz uns 2 anos já que nós estávamos em conversa com o Thiago Floriano aí do departamento do torcedor, para de certa forma agilizar, pensar em alguma forma de usar essa bandeira, né, para nós desmistificar essa história aí, fazer cair por terra essa história que a bandeira era azarada. E a gente vinha estudando uma estratégia para fazer isso aí. Só que hoje em dia é difícil tu ir com um material desses e tu entrar no gramado como foi feito aquela vez lá no Estádio Olímpico, né? Tem muito mais restrição. Né? Tem muito mais restrição, não tem como tu entrar no gramado com uma bandeira dessas. E com a chegada da pandemia, foi tomando força isso aí. Então, de início, lá no ano passado, nós mandamos uma outra bandeira que nós temos, de 20 por 40, a menor, vamos dizer assim, né? Nós temos uma bandeira menor e uma faixa também com o nome da cidade. Nós mandamos essa aí. Mas o Thiago ainda estava insistindo na questão da maior ali, né? Da bandeirona. E foi que o dia perfeito ali chegou no Grenal da final do Gauchão, né? Então foi tudo feito em sigilo, né, Franco? Isso aí foi tudo combinado em segredo máximo, né? Para não vazar nenhuma informação, para não começar a história. Isso foi no Grenal deste ano, no caso do final do Gauchão deste ano. Então, um final de semana antes, antes do primeiro jogo, que foi lá no Beira-Rio, o primeiro jogo, né? Então, no sábado antes, nós nos organizamos e saímos daqui com a bandeira, botamos ela num caminhão, né? Então, para tu ter uma ideia do que precisa ser feito para movimentar essa bandeira só de caminhão para transportar ela, tá? Então, ela pesa mais de 1 tonelada, essa bandeira. Então, imagina que doideira. Precisa ter uma força-tarefa aí para carregar ela, né? Então tu sozinho não levanta ela. Não, até tento, mas não consigo. Até tentei, mas não consegui, viu? Pô, legal. Mas aqui, na sexta-feira nós estávamos em uns 15, nós carregamos lá no caminhão, no sábado de manhã partimos para Porto Alegre. Daí lá o Franco também ajudou, nós posicionamos ela lá na Sul, né? E deixamos lá, quietinho. E daí na final, no segundo jogo, foi que o pessoal lá do DTG, o pessoal do Grêmio e as torcidas estenderam ela só na Sul. E ela foi usada em alguns outros jogos, inclusive recentemente, agora contra o Corinthians, acho que foi, que estava sendo usada, mas aí só ali nas cadeiras Sul. Então o que aparece aí, para ter uma ideia, não é nem metade do que representa a bandeira. Né? E aí tirou a aura de azar com aquela final de empate, foi o 1-1, né? No caso, na final do Gauchão desse ano lá na Arena, 2-1 no Beira-Rio e 1-1 na Arena. Sabe que o Gustavo tocou num ponto interessante, assim, né? Eu tava pensando enquanto tu contava a história, assim, falando da época do São Caetano, voltou, aí o Grêmio veio, ganhou o Mundial, ganhou Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, e aí começou o caso... Não ganhou. E casualmente vocês voltaram a utilizar ela esse ano, né? Eu fiquei pensando na mística, assim, de maio para cá,
Deu uma melhorada boa, assim, tipo, eu acho que eu não quero ser suspeito, eu vou pensar que a gente estava pensando zica, assim. Eu não posso com essas coisas, que eu sou supersticioso. Sei lá, como é que vocês estão vendo aí? Não, é que ela foi aberta 3 vezes, né, esse ano. A primeira nós já ganhamos o Grenal, já fomos campeão em cima do Inter, né, cara? Sim. Tudo bem, ali até sem bandeira nós ia ser, ali, naquele momento ali, tão filho nosso. Não nem ter entrado em campo. Ali então, foi o Marco já abrimos ela com uma taça. A segunda vez que nós abrimos, nós ganhamos, acho que foi na Copa do Brasil contra o Vitória. Na Copa do Brasil. Né, metemos 4-0, então foi aberta 3 vezes, um empate. Contra o Flamengo não abriu. Uma vitória, não, e foi contra o Corinthians agora. Que ganha o Corinthians. Não, mas então tá. Então tá. Abriram 3 vezes, abriram um título, mesmo com empate, título em cima do maior rival. Tá valendo. Vitória na Copa do Brasil, em cima do Vitória. E uma derrota. E o Corinthians, a vitória do Corinthians foi um detalhe. Sim. Então, então tá bom. Na moral, vocês quiseram vários abrir com detalhes carta marcada, né? Porque o Grenal tava já tava cambaleando pro lado do Grêmio. Contra o Vitória. Ia ser tão. Exatamente. Não, o Vitória não é tão fácil assim, não. Vocês decidiu abrir no Grenal porque já ia ser campeão, né? Mas até contra o Flamengo não abriram, né? Já tava certo. Foi uma pena não ter aberto contra o Flamengo. Tem que escolher os jogos fáceis, né? Grenal, joguinho fácil, moleza, né? Vitória também. Certo. Não, com certeza. Muito bom. Não, muito bom. E como é que vocês veem, assim, porque o trabalho do consulado também é de mobilizar o torcedor, né, e sim evitar coisa assim, olhando recentemente, assim, a gente teve semana passada, acho que todo mundo acompanhou esse episódio envolvendo a torcida do Grêmio ali, né, de depredação e tal, que jogaram pedra no estádio e tal. Como é que vocês veem, assim, essa ação que foi nesse momento de dificuldade, porque o Grêmio está num período onde a gente está chegando no final do primeiro turno, onde o Grêmio teve, acho que foi uma rodada só, né, que não teve na zona do rebaixamento. Como é que vocês veem essa realidade, assim, hoje dentro e o papel de mobilizar o torcedor, né, para evitar também esse extremismo, né, onde a gente, como a gente está na pandemia também, todo mundo está em casa, todo mundo fica cada vez mais tenso também por não poder ir no estádio, que é o espaço onde tu pode protestar de forma mais pacífica também, né? Sim. A gente sempre tenta bater naquela tecla. Bom, a situação não tá boa, tá ruim, mas vamos fazer a nossa parte. Sim. Vamos representar o clube, vamos se manter como sócio, vamos seguir torcendo, vamos seguir acreditando. Então a gente evita entrar muito nessas polêmicas, né? O que tem que ser feito, o que não tem que sair um, tem que sair outro. Então isso fica mais umas discussões internas entre nós. Né? Agora, para o torcedor, de um modo geral, a gente tenta mobilizar e está sempre presente, sempre se mantendo presente aqui na cidade. Quanto ao protesto que teve a semana passada, bom, ali eu não julgo, porque assim, quando tu tá em uma centena de pessoas, né, 200, 300 pessoas ali, vai ter aqueles 5 ou 6 que vão lá para fazer algazarra, né, para depredar, fazer uma coisa. E na situação que está o time, os nervos à flor da pele, ainda mais envolvendo o futebol, que é uma coisa que mexe com a gente, né, o fanatismo do torcedor, e a situação do jeito que está, basta o primeiro jogar a primeira pedra que está feita história. Aí tu não segura mais. Manada, né? O efeito manada. Vira bagunça. Então, o primeiro joga, o segundo joga, daí já tem meia dúzia jogando. Sim. O que eu acho errado também é tu pegar e tu punir, e tu insistir numa fórmula falida de punir o coletivo. Sim. Entendeu? Isso aí já foi mostrado que não funciona. Então, foi punido agora, várias torcidas do Grêmio proibido de entrar no estádio. Tem um monte de câmeras lá no CT, todo mundo filmando. Identifica o cara, vê se é sócio, exclui do quadro social e proíbe de entrar na arena. Porque eu vejo como uma fórmula falida tu proibir o coletivo, porque não vai resolver, não vai acabar isso aí. Quando voltar, se tiver outro protesto, vai ter um que vai jogar uma outra pedra. Daí tu não, e quem garante que o cara é ligado a alguma torcida ou não? Então, quanto a isso, né? Chegaram a dormir no presídio, né, em Sapucaí. 4 torcedores. Assim, nós aqui nós tentamos nos manter presentes, né? Até agora, nos próximos dias, nós vamos estar apoiando uma causa social ali para uma menina de uma cidade vizinha que está com alguns problemas de saúde. Então, nós vamos doar um boné, uma camisa para o pessoal da rádio aqui fazer uma rifa, arrecadar fundos. Então, o consulado está sempre atuando dessa forma também, saindo um pouco do esporte, saindo um pouco do futebol e estando presente na cidade de outras formas, como nas ações sociais, enfim, né? Bacana, né? Faz um trabalho social importante que ajuda na comunidade também, né? Que repercute. Sim. Legal. Tem que estar sempre presente de alguma forma ou outra, né?
Vocês... Opa, pode falar, Marcos. Uma pergunta. Como é que faz para virar cônsul do Grêmio? Não sei se tu chegou a explicar e eu perdi. Não entrei nesse detalhe. Na verdade, isso aí foi um diretor regional, né, até o Alberto Pinzetta, ele é diretor regional, ele veio até a cidade para reativar o consulado daqui. E ele ia falar com o Araújo, que hoje ele é cônsul honorário, ele era cônsul, durante toda a vida ele foi cônsul, né, daí ele parou o consulado, ficou inativo. E daí até falou com o Araújo explicou a situação, disse, não, eu tô afastado, tô por fora, sugiro que vocês renovem a turma agora. E daí chegou até nós. Então ele chegou até nós porque todo mundo, entre aspas, já conhece a nossa ação, né, como a gente agia com o Grêmio aqui na cidade. Muito em virtude dos últimos 15 anos, como eu expliquei lá no início, que a gente começou com aquele núcleo da torcida, organizando viagens, estando presentes, e a gente começou a tomar conta aqui na cidade e fazer a coisa acontecer. E daí chegaram até mim, alguns amigos, e a gente foi formando a equipe. Claro, que tem uma série de requisitos para tu... Precisa ser sócio, né? Tu precisa ser sócio obrigatoriamente, então o cônsul e todos os adjuntos têm que ser sócio. Aí tem que preencher uma ficha, manda lá para o departamento consular, tem a aprovação, enfim, né? Depois de tudo aprovado, daí a gente, de fato, pode considerar que assumimos o consulado e iniciamos o trabalho. Ah, legal. É mais ou menos por assim, mas é por... claro, é mais por indicação, vamos dizer assim. Daqui a pouco a gente tiver a necessidade de abrir um consulado feminino aqui na cidade. A gente faz indicação lá pro Grêmio, pro departamento consular. Agora, recentemente, nós indicamos como cônsul itinerante o Pedro Pastore, aquele gurizinho que faz os vídeos na internet, sabe? Contando histórias do interior e tudo mais. Então, ele, por todo esse papel de divulgação que ele faz, os perfis dele tem quase 500 mil seguidores, então nós indicamos ele para o departamento consular para ser o cônsul itinerante. Ele é daí? Então, ele é daqui. Ele é daqui. Então, ele também recebeu uma carteirinha de cônsul itinerante, que é destinado a esse pessoal que faz toda essa parte de mídias sociais, né, divulgação, sim, enfim, né, cantores, artistas, que engajam um número grande de pessoas. Agora tu falou essa questão de mídias sociais, né, da divulgação por mídias sociais. Durante a pandemia, vocês acabam mobilizando a torcida mesmo aí, no Antônio Prado, pelas mídias sociais, né? Ou não? Sim. Ou vocês conseguem fazer ações presenciais? Como é que foi essa questão de vocês reunirem as pessoas para assistirem os jogos? Né? Antes era assim, né? Antes da pandemia, vocês instalavam um telão no ambiente de vocês em Antônio Prado e reuniam as pessoas para assistir os jogos juntos. Uhum. E durante a pandemia, como é que foi isso? Daí cessou, né? Aí não teve mais como fazer isso aí. Claro que não retornou isso agora. Não retornou. A questão da sede do consulado até faz alguns anos que ela foi desativada, né? Uhum. Então, os telões ali, acho que já fazem uns 8, 9 anos que não tem mais, porque o pessoal começou a ter Sky em casa, né? Começou a comprar aquelas Sky Gato e tudo mais, aí não iam mais assistir o jogo. E aí foi desativada a sede. Mas nós costumávamos nos reunir na casa de amigos e fazer uma mobilização nesse sentido. Tem uma final de campeonato, organiza numa casa de alguém, num ambiente maior para assistir o jogo. Sim. E a gente tenta mobilizar mais pelas redes sociais mesmo. Questão de jogos, para assistir jogo junto não tem mais como, né? Pelo menos por enquanto. Sim. Então agora ainda está meio parado. Então vamos ver agora, quando voltar, quando liberar, qual estratégia nós vamos adotar. E antes, então, você se reuniu na casa de alguém, um contingente de pessoas do consulado, ligadas ao consulado, amigos de pessoas ligadas ao consulado. Hoje em dia é inviável tu manter uma sede aberta. Uhum. Né? Questões de aluguel e licenças que tu tem que ter, PPCI e tudo mais, então se torna inviável, né? Acaba sendo, às vezes, o espaço que é comum ao consulado acaba sendo uma cedência na casa de alguém. Está sendo dessa forma, né? Está sendo dessa forma. Ou tu pega um bar ou algum lugar uma garagem, um bar, uma garagem. Um espaço. Uhum. E como nós ainda não estamos trabalhando na modalidade de associação, então nós não temos receita, né? O consulado, a única receita que o consulado tem é mediante a venda dos materiais, boné, moletom, cachecóis, o que a gente faz, né? Sim. E os eventos que são feitos como foi feito o jantar tricolor há 2 anos atrás. Sim, até tu falou em produto aí, eu tenho um boné aqui de vocês, que foi divulgação do Franco, do consulado. Uhum. Eu disse antes de começar o episódio que é o boné que eu mais uso, né? Olha aí. Esse tipo de produto é interessante. Eu entrei na página de vocês no Instagram e vi uma série de produtos, vi moletom, que é uma coisa que...
E vende bem, nós fizemos o moletom ano passado, esse ano foi boné, foi cachecol. Então logo mais vai ter, já foi feito caneca também, então volta e meia estamos lançando esse produtos. jantar consular que tu falou foi aquele que o Franco era o pirata do Grêmio? Era o mosqueteiro. O mosqueteiro? Era o pirata. Ele tava se entregando antes. Eu fui o mosqueteiro. O cara chama o mosqueteiro de pirata, é um colorado. Mosqueteiro pirata. Corneteiro. Do Grêmio, né? E precisava ver foto que ele fez com a gurizada. Dei até autógrafo. Tem foto. Até autógrafo ele deu. Não acredito. Legal. Só não, até hoje a gente não sabe se ele escreveu Mosqueteiro ou Franco no autógrafo. A primeira vez, vou confessar, a primeira vez eu fui escrever Franco e opa, não, é Mosqueteiro. Mas tu tava, como é que era? Uma fantasia assim, que tapava o rosto? Tinha um... É aquela fantasia de mascote, né? Aquela que a gente vê no estádio. Ela vem junto com o ônibus do departamento consular, daí calça umas botas, umas botinas, né? E bota uma cabeça do mosqueteiro. Nunca assim, passei tanto calor na minha vida. Eu ia imaginar. Imagino. Meu Deus. Sim, mas foi bacana, foi uma baita festa, cara. Foi divertido. Bom, Fabiano. E o Paulo Nunes é uma figura, né, cara? Tu comentou antes da foto do Paulo Nunes. Sim. A festa foi na sexta, né? O Paulo Nunes chegou logo antes da festa. Ele ficou até outra sexta na Gandaia. Não, ele ficou até no sábado de tardezinha, assim. Sim. Aí fizemos um churrasco no dia seguinte, lá na casa do Franco. Só gurizada aí com o Paulo Nunes. O Paulo Nunes esteve na tua casa e tu não contou pra ninguém. Tem fotos? Tem fotos? E lá ele ficou, e fomos para uma vinícola depois, daí foi cerveja, chopp, vinho. Aí foi longe a história. E no sábado ele ia participar da festa do consulado de Serafina Correia. Misericórdia. E ele tinha combinado com o Jean, que é o cônsul lá de Serafina, de chegar lá cedo, metade da tarde, para conversar, visitar a cidade. 5h30, 6 horas da tarde, ele ainda estava aqui. E o Jean ligando, desesperado, cadê o Paulo Nunes? Ele disse, fica tranquilo, que tá indo. O Paulo Nunes sempre é resenha boa, né? A gente vê ele no Sport TV direto. Até recomendo que assistam ele no Desimpedidos, né? Um outro canal de futebol que é bem interessante, que ele é desafiado pelo Fred a acertar cones no travessão. Aí ele diz, eu fui doutrinado pelo Filipão para fazer gol, para acertar dentro do gol, não no travessão. Mas agora tem que acertar o travessão para derrubar os cones. Mas é muito interessante. Ele é um cara muito gente boa, muito camarada. Assim. Um cara muito interessante, um cara que é um bom humor e muitas histórias, né? Muitas histórias para contar. Só história boa. Boa. Bom, a gente está se caminhando então para o final desse bate-papo sobre os consulados do Grêmio com o Fabiano, né, o cônsul de Antônio Prado. E mais uma vez, Fabiano, é um prazer te ter aqui, né? Acho que tu está apresentando o trabalho dos consulados a partir da tua experiência. E para nós, sócios e gremistas que não conhecemos, principalmente acho que aqui de Porto Alegre, aqui em Porto Alegre tem um consulado? Não tem consulado em Porto Alegre, porque Porto Alegre é a sede do clube, ou não? Mas tem consulados em Porto Alegre, na região metropolitana. Que seriam consulados de bairros? Daqui a pouco é um consulado menor, né? Sim. A nossa realidade aqui é contato direto com o clube, né? Então, de repente, o papel de vocês no interior, sem dúvida alguma, é muito mais importante e fundamental para o clube do que aqui, né? Aqui o torcedor acaba tendo direto e a gente acaba não conhecendo. Quem é de Porto Alegre acaba não conhecendo direito o trabalho dos consulados. E os colorados aí, né? Também estão sendo apresentados aos consulados. Qual é o semelhante, né? O termo semelhante ou a estrutura semelhante no Inter? No Inter tem consulados também no interior, né? Eu sou do litoral, né? Eu sou de Imbé e aqui a gente tem um consulado aqui também. Que é bem nessa linha do que o Fabiano estava falando, assim, só que ele é na casa de um cara, ele tem um espaço ali onde ele faz toda a mobilização, onde antes da pandemia se assistia aos jogos, fazia toda essa interface ali que o Fabiano já... E tem uma interação entre... E eles são bem rivais, os consulados rivais têm essa interação aí, esse contato? Ou... Aqui em Antônio Prado? Tem um consulado Antônio Prado não deve ter
não deve ter colorado, né? Porque eles têm uma bandeira do tamanho da cidade. Não, aqui o cara se esconde lá. Aqui a proporção é 80% e 20%, né, Franco? Ou mais. Mas eles têm um consulado. Tá inativo também, mas o cônsul deles aqui eu conheço, me dou muito bem com ele, é um cara muito gente boa. Mas assim, a gente não costuma fazer ações conjuntas, né? Salvo alguma ação solidária que é feita em conjunto. Mas eu me dou muito bem com o cônsul do Inter daqui, né? É uma relação bem tranquila. E a questão da sede, são poucos os consulados hoje que têm sede própria, tá? Ou própria, ou alugada, enfim, para reunir os torcedores para assistir o jogo, principalmente pela questão dos custos, né? Sim. E tem alguns consulados que atuam na forma de associação, então associam as pessoas aí. Se associa ao consulado. Consulado. Então, por exemplo, a Associação de Gremistas de Antônio Prado, né? Consulado do Grêmio de Antônio Prado. Então, uma vez era assim, aqui era assim, daí nós pagávamos uma mensalidade para ter a carteirinha de sócio do consulado, e sempre no final do ano era entregue alguns presentes de final do ano, né? Inclusive eu tenho um aqui, um dos últimos que foi entregue, era um relógio, né? Ainda tem esse aqui, ó, um relógio, um pêndulo aqui, até parou de funcionar, né? E com o nome atrás, mas... Então, isso aqui, tem quadro, camiseta com o nome. Tem vários então, brindes relacionados, né? Camiseta com o nome, quadro da bandeira com o nome. Então, antigamente era assim, hoje nós ainda não estamos nessa forma, né? De associação. Vamos ver futuramente. Sim. A gente vai ter no final de semana que vem Grêmio e Ceará. Vai ser jogo de Copa do Mundo. Até porque o técnico do Ceará é um conhecido nosso, né, recente. Thiago Nunes está assumindo lá e provavelmente vai vir com gana para cima do Grêmio, né? Vamos começar então a rodada de palpites. Franco, qual é o teu palpite para esse jogo? E deixa o nosso convidado hoje ser o primeiro. Fabiano pode começar. Tu falou alguma coisa, Franco? Tu não falou nada o episódio todo. Não, tu tá escutando meu presidente aí, tá... Ô, Fabiano, antes de tu falar, tu tem pretensão de virar presidente do Grêmio? Olha... Tem meu voto. A gente sempre pensa, né, nisso daqui a pouco, um cargo de conselheiro, né? Não, porque a gente pensa grande, né? Tu vira presidente, tu abre as portas pra nós e lá dá umas corneteadas nos caras, né, meu? É boa, né? Olha, pensar a gente sempre pensa, mas eu não sei se eu pegaria essa embrocada aí, viu? Não sei se eu pegaria essa embrocada. Porque ainda mais que dependendo do tempo, pode ser uma série B aí de novo, né? Não sei o que. Não. Nós não vamos, cara. Acho que não. Não vamos. Mas então, Fabiano, olha, se a gente não vai cair, se essa é a esperança, qual é o teu palpite para Grêmio e Ceará? Eu aposto num 2-1. 2-1. Ceará? 2-1 pro Grêmio. Que Ceará. 2-1 para nós. Gol do Borja. Borja e Alisson. Não. Achamos um gremista sensato que entende o papel e a importância tática do... Não, mas eu tenho reconhecido isso também. Mas assim, Fabiano, na semana que vem tu vem no lugar do Franco, tá? Daí tu fala bem do Alisson. E 2-0. Pode ser até 2 do Alisson, então, para não falar que eu tô... Um do Alisson e um do Cortez, Nossa senhora. Vai ser jogo de Copa do Mundo mesmo. Vai ser um improvável. O Marcos, teu palpite. 3-0 Ceará. 3-0? Caraca. O Thiago Nunes vai vir assim, ó. Vai esmirilhar o Grêmio, cara. Vai afundar o Grêmio, né? Vai terminar de afundar o Grêmio. Ele começou já no início da temporada, né? Então vai terminar. Pedro, teu palpite. Eu vou num 0-0, bem choroso, assim. Estreia do Thiago Nunes, não quer perder. Que o Ceará vai ganhar porque o cara tá aí no canal. Não, estreia do Thiago Nunes, vai vir meio respeitando, o Grêmio também manter a posição ali, acho que tá por aí. Eu admiro tua coragem. É Marcos, né? Admiro tua coragem. É que tu tá longe. Mas ele já deu outros aí, tu não viu? É corajoso demais. É que ele tá longe, né? Então tá tranquilo. Não viu nada ainda. Também no final de semana a gente tem. E o teu palpite, Gustavo? Tu não deu teu palpite? Mas hoje eu tô ancorando, né? Melhor me eximir. Não, eu vou dar um palpite. Eu acho que vai ser um 1-0 pro Grêmio, né?
como disse o Pedro, vai ser sofrido, porque tem sido assim os jogos do Grêmio, mas o importante é o resultado, Vinho. Né? E aí, até se tiver um pênalti, não tem problema. Tá valendo. Tá valendo porque não tem futebol, né? Quando não tem futebol, tem que depender da bola parada, e era isso. Tá valendo, tá valendo. Sport Inter. Sport Inter, Marcos. Na segunda-feira. Na segunda. Na segunda-feira, Sport Inter. Cara, eu acho que se for 1-0 Inter, pra mim tá bom. Mas por quê? O Sport não é assim o Sport não é nenhum Cuiabá, né? Entrega a rapadura para time pequeno, né? Então, quando é time pequeno, eu não posso pensar grande, eu tenho que pensar pequeno. Sim. Eu conheço o time que tenho, né? Então. Cara, eu andei vendo uns jogos do Sport aí, não é nada animador assim, né? Eu vou de 3-1 pro Inter. 3-1? Não é nada animador? Não, o outro time, não o Inter, né? Bom. Não tá. Posso postar na recuperação do Colorado. Franco. Vou num 2-0 Sport, Thiago Neves e André. Eu não sei por que quando eu começou a falar, eu pensei que vai vir Thiago Neves. Eu tô na dúvida, assim. Que por sinal teve uma boa passagem pelo Grêmio, né? Acho que deixou boas lembranças no Franco aí. Os dois. Mas assim, vamos rememorar, né? Primeiro turno, André e Thiago Nunes garantiram um empatezinho pro Sport dentro do Beira-Rio, né? É verdade. Os dois ex-gremistas. Mas acho que era o Mar ainda, né? O Sport ganha também, mas tá bom. Vai, Fabiano, dá tua corneteada. Eu sei que tu tá louco pra falar mal do Inter. Fala lá. Qual é teu placar? Guardou pro finalzinho, guardou. Só 1-0, sofrido. Mas ganha. Gol do Thiago Neves de pênalti. O gol do Thiago Neves de pênalti. Eu acho que o Edenilson até vai empatar, mas o juiz vai anular, vai dar impedimento. Né, no finalzinho do jogo, mas daí vai terminar assim 1-0 pro Sport. Já vai, né? Eu tô com o Fabiano, acho que vai dar 1-0. Acho que o Sport está precisando, embora para nós, para o Grêmio, seja importante a derrota do Sport, né? Porque em termos de ponto. Não, contra o Inter não. Não, é do Sport. Mas eu tô com o Fabiano, eu vou apostar. Eu vou apostar no 1-0. 1-0, tá bom. Pro Sport. Bom, gente, chegamos ao final de mais um episódio, né? Esse é o 10º episódio especial, com a presença do cônsul de Antônio Prado, né? Do consulado de Antônio Prado do Grêmio, Fabiano, que nos explicou aqui como funciona o trabalho dos consulados, e a gente pôde, inclusive, extrair alguns palpites interessantes aqui para as próximas rodadas com ele. Mais uma vez, Fabiano, obrigado pela presença e esperamos te ver novamente aqui em outra oportunidade também num episódio especial. Esse é o 10º episódio da primeira temporada. Para nós é bastante especial porque essa ideia começou assim, de maneira muito rápida, né? A gente, em questão de horas, a gente colocou no ar um canal no YouTube e no Instagram. E a ideia aqui é passar o sentimento do torcedor, né? A gente tem aqui pessoas que entendem de futebol, mas a ideia é deixar a paixão clubista aflorar e aí palpitar e demonstrar o que o torcedor está pensando diante do que está vendo, né? E a coisa não está muito boa, não só para o Grêmio, né? Não Sim. só para o Grêmio. A gente analisou semana passada que o bom no Inter é só os pontos, né? Porque o futebol também está oscilando muito. Isso aí, não, mas, eu acho que o bom do Inter hoje é o Grêmio, né? Que está exatamente. A melhor parte do Inter, porque o bom do Inter é o Grêmio mal, né? O Grêmio em crise. Dos dois. Né? Mas se despeçam aí, pessoal. Marcos, dá o teu recado final. Gurizada, se inscreve no canal, curte os vídeos, fala mal da gente aí, que a gente gosta, depois a gente dá risada, e compartilha aí pros amigos. Franco. Valeu, pessoal, até a próxima. Pedro. Então tá, agradecer aí a presença do Fabiano e do pessoal que está nos acompanhando aí, e vamos ver os próximos episódios aí. Próximo. Isso aí, assiste o episódio no YouTube. Tu não vai deixar o cara se despedir. Tu convida o cara, tu não deixa o cara se despedir. Eu deixei mais tempo, falei pouco para deixar mais tempo.
Não, sendo bem breve, então, aí só queria agradecer o convite mais uma vez, tá? Agradecer por esse bate-papo aí, foi bem divertido. Parabenizar o programa de vocês, tá? Um programa bem bacana, e tenho certeza que são só os primeiros 10 programas, né, de inúmeros que virão pela frente aí. Então, parabenizar toda a equipe aí de vocês, e obrigado, Franco, aí pelo convite, e obrigado pela receptividade aí que eu tive com vocês. E podem contar comigo, tá? Quando quiserem, estou à disposição. E quando quiserem conversar mais sobre consulado, sobre Grêmio, e pessoal, quiserem chegar em Antônio Prado, conhecer a galera aqui, também estão convidados, tá bom? Tu paga o churrasco? Pagamos, vamos organizar Então isso aí. vamos amanhã. O Franco falou que ele é dono de uma rede de supermercados aqui? Opa, não, essa parte ele não compartilhou com a gente. Então, já tem o lugar, já tem o mercado de carne, o churrasco. Não sabia. Já tem o fornecedor, já tem o lugar, vocês estão em casa aqui. Isso aí. Reiterando, o Fabiano nos salvou, né? Porque a gente fez um convite de última hora para o Fabiano e ele não prontamente se dispôs a estar aqui e falar sobre o consulado e o trabalho dele. Então, foi muito importante mesmo. Um convite. Brilhantou o nosso episódio, sem dúvida alguma. Estava negado. O nosso 10º episódio. Isso aí, o Franco é meu irmão, né? Não nega um convite dele, né? Isso aí. Faltava ter negado, daí sim. Então tá, pessoal. Um abraço. Até mais, pessoal. então. Obrigado. Um abraço aí. Tchau, até mais. Tchau. Valeu. Tchau.